Se você tem diabetes tipo 1 e quer começar a fazer exercício, ou se você já faz e tem dificuldade em controlar as glicemias, ou se você tem medo de sofrer com hiperglicemias, assiste esse vídeo, porque esse vídeo é para você. Eu vou te explicar o que você precisa fazer para controlar bem, gerenciar bem suas glicemias durante o exercício e conseguir se exercitar, praticar aquele exercício, aquele esporte que você gosta, sem sofrer com hipo ou hiperglicemias. Mas, antes de mais nada, antes de irmos direto para o nosso conteúdo, clica aqui embaixo e se inscreve no canal para você ficar por dentro aí de todos os vídeos, de tudo que nós compartilharmos por aqui. E também não esquece de deixar o joinha, o gostei aqui nesse vídeo, porque nos ajuda muito a entender ali se você está gostando realmente do conteúdo, se você está assistindo e se a gente está conseguindo te ajudar de alguma forma. Então, sem mais rodeios, vamos lá. Como gerenciar bem as glicemias no exercício? Thales, o que seria gerenciar, controlar bem as glicemias no exercício? Antes de mais nada, nós precisamos entender isso. Será que ter uma boa glicemia no exercício significa apenas não sofrer com hipo ou hiperglicemias? Se sim, o que seria hiperglicemias dentro do exercício físico? Hipoglicemias nós sabemos o que é. São ali as glicemias abaixo de 70. Mas o que seria as hiperglicemias? Será que no exercício eu posso ter uma glicemia de 180, de 200, de 250? Será que isso é normal? Lembrando sempre que nós estamos falando nesse vídeo especificamente do diabetes tipo 1, ok? Então, antes de nós entendermos o que precisamos fazer para controlar as glicemias no exercício, nós precisamos entender de fato o que seria boas glicemias para o exercício. Todo mundo, quando passa por uma consulta com um endocrinologista, seja um endocrinologista particular, seja um endocrinologista do SUS, independente do plano ou do convênio, todo mundo, quando passa por uma consulta com um endocrinologista, recebe, ou pelo menos deveria receber, uma meta de tratamento, que seria o quê? Thales, veja, o ideal é que você consiga manter as suas glicemias entre 80 e no máximo 150. Essa faixa geralmente é individualizada, cada pessoa tem uma faixa de tratamento, mas um padrão, ou seja, o que é considerado os valores máximos, seria manter a glicemia entre 80 e no máximo 180. Significa que eu preciso sempre manter a minha glicemia ali próxima de 180? Não. Significa que, dependendo da pessoa, dependendo do momento do tratamento que ela estiver, ela pode ter uma faixa-alvo de tratamento um pouco mais alta, por exemplo, entre 120 e 160, entre 150 e 180, porque provavelmente ela vai precisar passar por um período de adaptação para depois ir reduzindo essa faixa-alvo. Agora, se você já tem um tratamento muito bem ajustado, se você já tem um bom controle, provavelmente sua faixa-alvo, sua meta de tratamento deve ser um pouco menor. Por exemplo, ali entre 80 e no máximo 150. Quando nós pensamos em glicemias normais, que seriam aquelas glicemias iguais às de pessoas sem diabetes, o ideal é que ela realmente se mantivesse entre 80 e no máximo 150, que são as glicemias de pessoas sem diabetes. Pessoas sem diabetes mantêm glicemias em jejum abaixo de 100 e em no máximo 150 após as refeições. Então, isso seria ali uma meta ideal. E quando nós falamos de exercício físico, não existe uma meta exclusiva para o exercício. Ou seja, eu tenho uma meta de tratamento para me manter durante o dia, durante todo o momento, porém minha meta de exercício físico é diferente. Para mim não ter hipoglicemia, a minha meta no exercício é mais alta. Isto é errado. Mais uma vez, ter uma meta glicêmica para o exercício físico, para o momento do exercício, diferente daquela sua meta glicêmica do tratamento, é errado. Então, se durante o dia você fica entre 80 e 150 e para o exercício você mantém sua glicemia entre 150 e 180 para evitar hipoglicemias, por exemplo, isso é errado. Vai te trazer mais prejuízos do que benefícios pensando no tratamento do diabetes. O ideal é que você mantenha a sua glicemia dentro dessa faixa-alvo durante
e após o exercício, na verdade, antes, durante e após. Então, se você passa todo dia entre 90 e 120, 150, o ideal é que no exercício você também se mantenha entre 90 e 150. O ideal é que você tenha uma meta só, tanto para o exercício quanto para o seu dia a dia, ok? Então esse é um primeiro ponto. Nós precisamos trabalhar para manter as nossas glicemias dentro da meta no momento do exercício. Então não existe aquela história de que, para você fazer uma corrida de 5 km, o ideal é que sua glicemia esteja em 160 para que você possa começar. Não. Se sua meta é entre 80 e 150, o ideal é que sua glicemia esteja dentro dessa meta para que você possa começar, certo? Um segundo ponto que nós precisamos levar em consideração é a variação glicêmica. Não é só porque a glicemia está dentro da meta que você teve um bom controle. Como assim, Thales? Por exemplo, se você começa o exercício com uma glicemia em 85 e termina o exercício com uma glicemia em 150, tecnicamente a sua glicemia ficou dentro da meta. Porém, a variação foi muito grande, foi uma variação maior do que 30 pontos, de 85 a 150. Então, essa grande variação também não é algo muito saudável, não é algo saudável para nós. O ideal é que nós tenhamos uma variação menor do que 30 pontos, tanto para mais quanto para menos. Então, outro exemplo, começar o treino com uma glicemia de 150 e terminar com uma glicemia de 80 nem sempre é saudável. Thales, mas a glicemia diminuiu. Sim, ela diminuiu, porém foi uma variação maior do que 30 pontos. E essas grandes flutuações glicêmicas acabam trazendo prejuízo para a nossa saúde. Você perde desempenho no treino, você causa estresse nas suas células. Então, o ideal é que você consiga manter a sua glicemia dentro da sua meta de tratamento no exercício. Então, uma meta apenas pro dia a dia e pro exercício. E o segundo ponto é que você consiga evitar variações maiores do que 30 pontos, tanto para mais quanto para menos. Entendido isso, agora nós vamos entender o que nós precisamos fazer para manter as glicemias assim. Thales, mas eu faço crossfit, a minha glicemia no crossfit vai em 180, vai em 190 fácil. Sim, eu sei que isso pode acontecer, mas nem sempre precisa ser assim. Nós conseguimos melhorar de forma significativa isso. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós precisamos entender são os conceitos básicos. O que causa hipo e o que causa hiperglicemia, pensando no exercício. Vamos começar pela hipoglicemia. Quando nós começamos a nos exercitar, o corpo manda ali vários sinais, vários estímulos para o nosso organismo que capta, ele começou a se exercitar, o músculo está começando a contrair numa intensidade maior do que o normal, a frequência cardíaca está aumentando, então esse corpo está se exercitando, o corpo entende isso. E a partir disso ele manda vários sinais para estimular o fígado a produzir glicose, para que o músculo tenha ali energia para se exercitar, ok? Todos nós, independente de termos diabetes ou não, funcionamos dessa forma. Começou o exercício, o corpo entende isso, envia sinais para o fígado através da produção de hormônios contrarregulatórios, por exemplo, glucagon, adrenalina, cortisol, envia sinais para o fígado para que ele possa produzir mais glicose e o músculo possa ter energia, digamos assim, para aquele exercício. Bom, o que acontece no caso das hipoglicemias é que a insulina, ela é uma combatente, digamos, desses hormônios que estimulam o fígado a produzir glicose. Então ela faz o papel contrário do cortisol, do glucagon, da noradrenalina e impede ou bloqueia a produção de glicose pelo fígado. Então se eu começo a me exercitar e tenho muita insulina ativa no meu organismo, o que vai acontecer? Essa insulina vai potencializar a captação de glicose pelo músculo, ou seja, comecei o exercício, tem muita insulina, o músculo vai captar glicose, porém ela vai bloquear a produção de glicose pelo fígado. Ou seja, o músculo vai captar muita glicose,
porém vai ter uma produção de glicose muito baixa pelo fígado. Então, por causa dessa alta quantidade de insulina ativa, a captação de glicose passa a ser maior do que a produção, e isso te leva a uma hipoglicemia. Esse é o mecanismo básico, é assim que acontecem hipoglicemias. Não importa se é na musculação, se é no crossfit, se é na corrida, se é na natação. O mecanismo que leva a hipoglicemias é este: uma alta quantidade de insulina ativa naquele momento do exercício, que faz com que a captação de glicose pelo músculo seja maior do que a produção de glicose do fígado, ok? E hiperglicemias, Thales? Como funcionam as hiperglicemias? As hiperglicemias acontecem pelo mecanismo contrário. Eu começo a me exercitar e à medida que a intensidade desse exercício vai aumentando, o corpo vai entendendo o seguinte: opa, ele precisa de mais energia, então vamos mandar o fígado produzir mais glicose. Só que, se eu tenho muito pouca insulina ativa no meu organismo, a produção de glicose do fígado passa a ser maior do que a captação de glicose pelo músculo. Ou seja, eu produzo mais do que eu consigo utilizar. E isso faz com que eu tenha uma hiperglicemia. E essa hiperglicemia acontece justamente por ter muito pouca insulina ativa no momento do exercício. Então, sim, insulina demais te leva à hipoglicemia, insulina de menos te leva a hiperglicemias. Por isso que é tão difícil controlar as glicemias no exercício, porque nós precisamos achar esse meio termo. Não ter muita insulina para evitar hipos, mas também não podemos ter insulina de menos, digamos assim, para evitar hiperglicemias. Por isso que nós precisamos entender o efeito do exercício nas nossas glicemias. E esse é o segundo ponto nessa parte de controle glicêmico. Então, o primeiro ponto é entender o que causam hipo e hiperglicemias. O segundo ponto é justamente entender o efeito do exercício físico na nossa glicemia. Muitas pessoas querem fazer a divisão da seguinte forma: musculação aumenta, corrida diminui, natação diminui, crossfit aumenta. Mas não é simples assim. Primeiro, o que vai dizer se a glicemia vai tender a aumentar ou diminuir é a estrutura do treino e não o tipo de treino. Como assim, Thales? A estrutura da corrida é que vai definir se ela vai aumentar ou diminuir a glicemia. Por exemplo, se for uma corrida realizada em altíssima intensidade e com uma duração muito curta, as chances de que a glicemia tenda a aumentar são maiores. Se for uma corrida em intensidades leves a moderadas e com uma duração prolongada, as chances de que a glicemia tenda a cair são maiores. Então percebe que o exercício é o mesmo, mas a estrutura é diferente e com isso eu tenho respostas glicêmicas diferentes. Obviamente isso só vai funcionar, essa lógica só vai acontecer se os meus níveis de insulina estiverem bem ajustados. Porque, por exemplo, se eu tiver muita insulina ativa, mesmo que o exercício seja de altíssima intensidade, existem grandes chances da minha glicemia cair ao invés de aumentar, ok? Por isso que eu nunca posso pensar em um fator isoladamente. Opa, o que interessa é a intensidade do exercício. Não, porque o que interessa é a intensidade do exercício combinado com a quantidade de insulina ativa no momento do exercício, combinado com outros fatores, como, por exemplo, uma última refeição. Eu posso ter pouca insulina ativa no momento do exercício, realizar um exercício de alta intensidade e ainda assim ter um aumento muito maior na glicemia do que seria o normal. Por quê? Porque eu fiz um lanche há pouco tempo atrás e não apliquei insulina. E aí eu vou ter uma hiper gigantesca. Mas será que essa hiper é realmente por causa do exercício e da pouca insulina ativa ou é por causa da refeição? Consegue perceber como são vários detalhes, várias nuances que nós precisamos analisar? Então, o segundo ponto é esse, a intensidade, o impacto do exercício na nossa glicemia. Geralmente, exercícios de alta intensidade, aqueles praticados com um esforço muito grande, tendem a aumentar a glicemia, enquanto que exercícios de intensidades moderadas a leves tendem
a reduzi-la. Vou dar outro exemplo na musculação. Se eu for fazer uma série de agachamento, digamos que o máximo que eu consigo pegar de peso no agachamento seja 100 quilos. Se eu for fazer 3 séries de 5 repetições com 100 quilos, eu estou fazendo em alta intensidade, porque eu estou usando ali o meu máximo. Então, 3 séries de 5 repetições com 100 quilos provavelmente vai fazer com que a minha glicemia tenda a aumentar. Até porque eu vou precisar descansar muito entre uma série e outra para conseguir fazer ali as 5 repetições, porque está muito pesado. Só que se eu pegar essa mesma estrutura e fizer 3 séries de 20 repetições com 50 quilos, provavelmente a minha glicemia vai tender a cair. Por quê? Porque eu vou estar diminuindo a intensidade do exercício de 100 para 50, 100 quilos para 50 quilos, aumentando a duração de 5 repetições para 20 repetições e também diminuindo o intervalo de descanso entre uma série e outra. Porque provavelmente eu vou precisar descansar menos para fazer 20 repetições com 50 quilos do que fazendo 5 repetições com 100 quilos. Então isso vai fazer com que a minha glicemia tenda a cair ao invés de aumentar. Ficou claro para você? Então, primeiro ponto que precisamos levar em consideração, fatores que levam a hipo ou hiperglicemias, pensando na quantidade de insulina ativa, que foi aquilo que nós falamos no começo. Segundo ponto, a questão do impacto do exercício na nossa glicemia. E o terceiro, e não menos importante, é realmente conceitos básicos de gestão na glicemia. Nós já temos até um vídeo aqui no canal onde eu explico melhor sobre esses conceitos básicos, o que são cada um deles e como encontrar cada um deles. Depois assiste, eu posso até deixar o link aqui embaixo na descrição, assiste porque vai te ajudar muito. Mas o que seriam esses conceitos básicos? É praticamente impossível você conseguir ter boas glicemias no exercício se você não sabe qual que é o seu fator de sensibilidade à insulina. Ou seja, quanto de insulina você precisa aplicar para reduzir a sua glicemia de volta para a meta. Thales, antes do treino eu tenho que aplicar 1 ou 2 unidades de insulina? Não sei, vai depender de quanto a sua glicemia está antes do treino, de qual o impacto do treino na sua glicemia e do seu fator de sensibilidade à insulina. Digamos que sua glicemia esteja em 100, você vai realizar um exercício que geralmente tende a aumentá-la em 30 pontos. E o seu fator de sensibilidade à insulina é 1 para 50, ou seja, 1 unidade de insulina reduz em 50 pontos a sua glicemia. Se você aplicar 2 unidades, as chances de você ter uma hipoglicemia são muito grandes. Por quê? Porque geralmente sua glicemia tende a aumentar em 30 pontos naquele treino. Você está com uma glicemia de 100 e você aplicou 2 unidades, que seria o suficiente para reduzir sua glicemia de 200 para 100. Então as chances de você ter uma hipoglicemia são muito grandes. Por isso que você só vai conseguir entender essa lógica, fazer boas correções, ter um bom controle glicêmico no exercício, se você entender de fato esses conceitos. Então você tem que começar entendendo o seu fator de sensibilidade à insulina. Segundo ponto, sua relação insulina-carboidrato. Ou seja, quantas unidades de insulina você precisa aplicar para cobrir 10 gramas de carboidrato. Porque só assim você vai conseguir corrigir de forma adequada aqueles lanches, aquelas refeições que você realizar antes do treino. Thales, eu vou treinar daqui a 30 minutos, vou fazer uma refeição agora. Esse treino geralmente tende a reduzir a minha glicemia. A minha relação insulina-carboidrato é 1 unidade para cada 15 gramas. Eu vou comer 30 gramas de carboidrato. Será que eu aplico 2 unidades? Será que eu aplico só uma? Você vai precisar entender isso para poder pensar, opa, se aquele treino tende a reduzir a minha glicemia e eu vou fazer um lanche agora, talvez o ideal seja eu reduzir a minha relação insulina-carboidrato em 50%, para que eu tenha menos insulina ativa no momento daquele exercício e com isso não tenha hipoglicemias. Essas são as estratégias que nós utilizamos para manter a glicemia dentro da meta, dentro da faixa-alvo e com uma baixa variabilidade glicêmica durante o treino. Thales, mas até agora eu não entendi nada, até agora eu não consegui aplicar nada disso, não consegui ver como eu vou colocar nada disso em prática. Então vamos às situações comuns. Thales, toda vez eu tenho tido hipoglicemias no treino. Eu faço musculação e eu sempre tenho hipo na musculação.
Eu começo o treino com uma boa glicemia e tenho hipoglicemia. Como que eu resolvo isso? Não existe receita mágica. Ah, é só você fazer isso. Primeiro nós vamos ter que analisar tudo isso que nós falamos. Como está sendo a intensidade do seu treino? Ah, realmente é um treino de intensidade leve a moderada. Então faz sentido com que sua glicemia caia, certo? Ah, não, é um treino de alta intensidade. Então, não faz tanto sentido assim sua glicemia cair. Tem outro fator impactando. Sempre quando nós falamos de hipoglicemias, nós pensamos, a primeira coisa que nós precisamos pensar é insulina ativa. Se você está tendo hipoglicemia naquele treino, significa que você está tendo muita insulina ativa. E é isso que nós precisamos ajustar. Então nós precisamos pensar em qual a intensidade do treino para saber se realmente é um treino que vai tender a diminuir ou aumentar a sua glicemia. Precisamos entender de onde está vindo essa insulina ativa. Então, eu sempre tenho hipoglicemias no treino e o meu treino é de alta intensidade. Por que eu tenho tido hipo? Ah, você lancha antes do treino? Sim, eu faço um lanche e aplico 2 unidades para esse lanche. Então pode ser que o problema esteja na relação insulina-carboidrato desse lanche. Talvez você tenha que diminuir essa relação insulina-carboidrato, aplicar menos insulina. Como, por exemplo, ao invés de aplicar 2 unidades, aplicar só 1 unidade. Ou, se você conseguir, talvez nem fazer esse lanche, ir treinar em jejum. Treinar em jejum é uma ótima estratégia para quem tem hipoglicemias no treino. Por quê? Porque estando em jejum, você estará com pouca insulina ativa no organismo, porque não tem insulina da última refeição agindo no seu corpo. Então as suas chances de ter uma hipoglicemia são menores. Então percebe como a gente começa a entender o caso, entender o que está acontecendo, para só depois agir? É dessa forma que nós vamos nos guiando e entendendo como eu vou gerenciar bem a glicemia no exercício. Não tem uma receita mágica. Não tem como eu te dizer, olha, se você tem hipo, é só fazer isso. Se você tem hiper, é só fazer isso. O que eu posso te fazer para te ajudar é justamente o que eu fiz nesse vídeo. Te mostrar quais fatores podem impactar e para quais dele você deve olhar. Como você deve começar a pensar e a ajustar essas glicemias. Se você tem hiperglicemias, você já sabe o que você precisa analisar e o que você precisa fazer. Hiperglicemias, na maioria das vezes, vem de uma combinação de exercício de alta intensidade com pouca insulina ativa. Então eu preciso aumentar um pouco a quantidade de insulina ativa no exercício. Como eu faço isso? Talvez aplicando uma unidade meia ou meia unidade de insulina ultra rápida antes do treino. Vai depender do seu fator de sensibilidade à insulina. E para tudo isso você precisa realizar testes e anotações. Então você precisa ir treinar média glicemia logo no início, 30 minutos após iniciar o treino, logo no final e 1 hora após o final. Thales, mais 4 medições, eu vou gastar muita tirinha. Sim, 4 medições por pelo menos 3 dias de treino. Então, durante 3 dias, você vai fazer a mesma coisa antes do treino, ou seja, a mesma refeição, a mesma alimentação, vai fazer o mesmo treino e vai realizar essas medidas e anotar. E aí você vai começar a entender se sua glicemia realmente tende a aumentar ou tende a diminuir. O quanto ela tende a aumentar e o quanto ela tende a diminuir, para depois você pensar em fazer esses ajustes. Talvez aplicar 1 unidade, 2 unidades. Então, assiste esse vídeo, coloca tudo isso em prática, analisa cada ponto e, se você não tiver entendido, tiver ficado alguma dúvida ou ainda tiver alguma dificuldade, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler cada um e vou te ajudar a pensar, a analisar melhor o que pode estar acontecendo e o que nós podemos fazer para melhorar suas glicemias. No mais, te vejo no próximo vídeo. Deixa um joinha aqui embaixo se você gostou, se inscreve no canal e boas glicemias no exercício. Até mais!